Olá pessoal, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 4. Então nessa aula aqui nós vamos continuar falando de sistema de equações diferenciais, só que agora vamos falar de sistema de segunda ordem, né? E aí eu vou começar com o sistema massa-mola acoplado, que nós já trabalhamos, sistema massa-mola, né, anteriormente, então aquele conceito permanece o mesmo. Tá? E agora eu vou falar do sistema massa-mola acoplado, né? Então isso vai gerar, nós já vimos uma equação diferencial de segunda ordem, só que como o sistema está acoplado, né? Mas agora que eu tenho duas massas, então elas vão estar acopladas. O movimento de uma massa vai interferir no movimento da outra, e isso vai gerar um sistema acoplado, né? Então um sistema de equações diferenciais, como nós temos aqui no nosso material, tá? Então tá aqui, o material para download ali, tá bom? Essa aula aqui. Então nós temos esse sistema aqui, massa-mola acoplada. Então assim nós vamos trabalhar. Tem uma mola K1 acoplada na massa M1 e a mola K2 acoplada na massa M2. Né? Então devido a essa mola K2 estar aqui conectando, né, as massas M1 e M2, esse movimento aqui vai ser acoplado, ou seja, o movimento de uma massa interfere no movimento da outra massa. Então nós temos que resolver isso daqui de uma maneira conjunta, tá? Mas então nós vamos, para facilitar aqui o entendimento de vocês, nós vamos passar aqui para o quadro, tá bom? Eu vou resolver, eu vou deduzir as equações aqui com vocês aqui, utilizando o quadro aqui, tá bom? Vamos lá, então aquele conceito inicial que nós já conhecemos, certo? Então temos aqui a massa M1, está numa posição que eu vou chamar de X1. Temos aqui a massa M2, está numa posição X2 aqui, certo? Então nós vamos analisar as forças que atuam aqui, por enquanto, somente na massa M1, tá? Vamos isolar ela aqui. Então, M1. Isolando essa massa aqui. Então, aquele conceito básico, né? Somatório das forças é massa vezes a aceleração. Essa parte que nós já conhecemos, né? Massa M1 vezes aceleração. Aceleração derivada segunda da posição. Certo? Agora, as forças que atuam na massa M1. Nós temos aqui K1, certo? Essa mola aqui, 1 menos K1 vezes X1, né? Então, a força da mola proporcional a quanto que ela vai distender, certo? Negativo, porque é sempre oposta ao movimento. E agora, mais o que? Tem mais uma força atuando na massa M1. Qual que é essa outra força que atua em M1? A mola K2, certo? Vamos colocar aqui K2. Tá? Então, que eu coloquei mais, né? Mas vamos analisar agora o sinal aqui. Bom, obviamente a mola K2 aqui, a força dela atuando na massa M1 vai depender do movimento de M2. Por quê? Se X1, se a massa M1 desloca uma quantidade aqui igual à massa M2, essa mola aqui não distende nem comprime, certo? Ou seja, ela não faz força. E se a massa M2, a massa M1, vamos analisar o movimento aqui nessa direção, tá bom? Escolhemos uma direção preferencial e analisamos em relação a essa direção. Se eu desloco aqui a massa M1, uma quantidade nessa direção, e M2 é maior, a mola vai distender, ela vai esticar a mola. Se nesse movimento aqui a mola estica, a mola vai puxar a massa M1 na mesma direção, certo? Então, nós percebemos aqui que o quanto que essa mola distende depende da posição de M1 e M2. Ou seja, vai ser a diferença entre M1 e M2, correto? Então podemos dizer o seguinte, ó, X2 menos X1, certo? Olha só, se X2 é maior do que X1, essa massa aqui distendeu mais do que essa daqui. A mola estica, se ela estica, ela puxa M1 na mesma direção do movimento, então é positivo. X2 menos X1 dá positivo, esse positivo é negativo, é positivo. Deu certo? E o contrário, se M1 vai mais do que M2, ou seja, a mola comprime, certo? A mola comprime, ela empurra essa massa para cá, para essa direção. Então é negativo. X2 é menor do que X1, esse menos esse dá negativo. Negativo vezes positivo é negativo. Então, tá aí a equação diferencial
que descreve o movimento da massa M1, correto? Aqui, ó, acoplado, movimento de X1, movimento de X1, movimento de X2, correto? Ou seja, esse sistema aqui é acoplado com essa massa. Agora vamos fazer a mesma coisa para M2, tá? Vamos analisar o que acontece com M2. Então vamos lá, para M2, mesma coisa, né? Massa M2 vezes a aceleração, X2, duas linhas, é igual ao somatório das forças que atuam. Nesse caso aqui, em específico, só tem a mola K2 atuando. Então vai ser aqui, podemos colocar aqui um menos K2, vezes, de novo, o movimento de M2 depende do movimento de M1, correto? Então, podemos colocar aqui X2 menos X1. Vamos verificar o sinal se está correto. Se a massa M2, lembra o movimento agora em relação a M2, sempre nessa direção aqui. M2 é maior do que M1, a mola estica. Se a mola estica, puxa contrário ao movimento, então é negativo. Esse maior do que esse fica positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Se ao contrário, se a massa aqui movimenta menos do que essa, a mola comprime, certo? Empurra nessa direção aqui. Então tem que ser positivo, a força é na mesma direção do movimento. Esse menor do que esse, isso daqui fica negativo. Negativo vezes negativo, positivo. Só tem essa mola atuando em M2. Está aqui a equação diferencial que atua na massa M2, tá certo? Então, temos agora aqui, ó, movimento 2 dependendo do movimento de M1, correto? Sistema acoplado. Tem duas equações, duas incógnitas de segunda ordem agora, tá bom? É isso que nós vamos resolver agora. Voltando aqui para o nosso material, né, já deduzimos as duas equações aqui, tá aqui, né, conforme tinha mostrado ali no quadro. Vamos aumentar um pouquinho. Então, um sistema de equações de segunda ordem, né, acoplado, né, duas equações e duas incógnitas. Então, o que eu fiz aqui? Só por questão de simplificações. Ó, a primeira equação aqui, eu dividi tudo por M1, tá? Ambos os lados da equação. E a segunda equação aqui, dividi ambos os lados por M2, tá certo? E aí nós chegamos nesse sistema aqui, ó. Tem a derivada segundo x1 igual a alfa 1 que multiplica x1, mais o alfa 2 que multiplica x2, tá? O que é esse alfa 1 aqui? A alfa 1 é K1 mais K2 dividido por menos M1. Esse termo aqui, ó, menos, né? K1 mais K2, tá? Que são constantes, né? O que é o alfa 2? K2 dividido por M1, tá aqui. Né? E beta, na segunda equação aqui é K2 dividido por M2, né? Então tem aqui, ó, M2, aqui K2, K2 dividido tudo por M2. Então chamei de beta aqui. Então nós temos esse sistema aqui, tá? Só para simplificar. Sistema de segunda ordem. Notem aqui o seguinte, que aqui nós temos um sistema de segunda ordem com 2 por 2, certo? Então, isso aqui é uma matriz de coeficientes constantes, né? Se eu tentar resolver pelo aquele método de calcular autovalores e autovetores, eu vou encontrar aqui, para essa matriz aqui, apenas 2 autovalores e 2 autovetores, certo? E aí vai aparecer lá constante C1 e C2. Mas aqui eu tenho um sistema de equações de segunda ordem. Nós já vimos que a ordem da equação determina o número de constantes para aquela equação. Então, uma equação de segunda ordem eu teria duas constantes, certo? Veja que aqui eu tenho uma equação de segunda ordem, teria duas constantes. E aqui eu tenho uma segunda equação de segunda ordem, eu teria mais duas constantes, tá? Então, se eu calcular os autovalores e autovetores de forma direta aqui, eu vou ter duas constantes apenas. Ou seja, vai faltar informação para o meu problema, eu não vou conseguir resolver o problema de maneira completa devido à ordem. Então, para sistemas de ordem superior, aquele método do alto valor, alto vetores, eu não posso aplicar diretamente. Eu vou ter que fazer uma transformação de variáveis aqui, e é isso que nós vamos ver aqui, esse método de solução daqui para frente, tá bom? Então, para sistema de segunda ordem, nós vamos aplicar aqui um método, tá? Que é o método da eliminação sistemática, tá? Esse método aqui funciona para equações de primeira ordem, tá? Mas ele é um pouquinho mais trabalhoso, então para equações de primeira ordem é mais viável, mais vantagem resolver lá por autovalores e autovetores direto, né? Pela matriz que nós vimos ali, a solução sai direto.
Esse método aqui dá um pouquinho mais de trabalho, então nós vamos aplicar ele para equações de segunda ordem, tá? No caso do massa-mola que nós estamos vendo aqui. Então, a ideia aqui é o seguinte, tá? É olhar o sistema de equações diferenciais como um sistema de equações algébricas, fazendo uma pequena mudança no operador diferencial. Então, olha só, nós vamos tratar da seguinte maneira. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Tá? O operador diferencial, por exemplo, DDT, né? Se eu estou trabalhando com a variável x, então tem lá a derivada de x em relação a t, correto? Derivada primeiro. Então esse operador diferencial aqui, né, que é a derivada da função em relação a t, eu vou chamar de d. Tá? Eu chamei aqui de d maiúsculo, tá bom? Só para denotar que isso daqui agora é um operador diferencial. Se fosse uma derivada de segunda ordem, d quadrado, terceira ordem, d ao cubo, quarta ordem, d à quarta e assim por diante. Tá? Então qualquer ordem, veja só que esse método aqui, qualquer ordem de equação diferencial eu consigo resolver ele fazendo essa mudança no operador diferencial. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte aqui, olha só, que olha só, a derivada dx dt, né, eu vou chamar de d, esse d maiúsculo aqui, que é esse operador diferencial, vezes x, tá? Derivada de primeira ordem. Se eu for derivada de segunda ordem, né, seria d2x dt2, né, derivada de segunda ordem. Então, olha só, d quadrado vezes x, tá? Se fosse uma derivada de terceira ordem, d ao cubo vezes x, entendeu? Então, só para tentar resolver esse sistema, eu vou olhar o operador diferencial como uma variável, tá? Uma nova variável, vamos dizer assim, uma variável auxiliar do meu problema, tá? Então, aonde aparecer isso daqui na minha equação, meu sistema de equação diferencial, eu vou substituir então essas derivadas por esse novo operador diferencial. E vamos ver como que vai ficar agora. Então, antes de ir para o sistema massa-mola, vamos fazer um exemplo simples aqui, tá? Então, ó, eu tenho aqui a derivada primeira de x, né, igual a 4x menos 2y, a derivada primeira de y igual a x mais y, tá? Então, olha só, então aqui essa derivada de x, né, é dx dt, a derivada de y, né, a derivada primeira é dy dt. Então eu vou trocar aqui, ó, onde tem a derivada primeira eu vou colocar aquele operador d, e aqui no caso y, dy, tá? Então vai ficar dx dy. Igual a 4x, aqui não tem derivada, né, do lado direito da equação, então não faz nada. Então veja só, agora como eu estou olhando isso daqui como se fosse um coeficiente, né, uma operação algébrica, tá? Eu posso pegar os termos comuns e colocar em evidência, eu posso agrupar os termos comuns, no caso aqui agrupando o x que tem nessa primeira equação aqui, né, então vai ficar d menos 4 que multiplica x, mais 2y, e aqui desse lado a mesma coisa, eu vou agrupar o termo que tem y, então vai ficar d menos 1 que multiplica y, tá? Então veja só, eu transformei aquele meu sistema de equações diferenciais agora um sistema de equações algébricas, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver esse sistema aqui utilizando os métodos algébricos que nós já conhecemos lá da álgebra, que é tentar eliminar uma das duas variáveis nessa equação. Nesse caso aqui, olha, eu vou escolher eliminar a variável x, tá? Então, faz aquele processo todo, né? Eu vou multiplicar a equação de cima aqui pelo coeficiente aqui de baixo, né? No caso, menos 1. E multiplico essa equação aqui de baixo por o coeficiente que está aqui em cima, certo? Que é d menos 4. Então, tá aqui, ó. Fiz as multiplicações, dá isso daqui. Agora, eu vou subtrair uma equação da outra, né? Veja que esse coeficiente de x aqui é exatamente esse mesmo aqui. Então, vou fazer a equação de baixo menos a equação de cima, ou a equação de cima menos a equação de baixo, né? Então, fazendo esse processo aqui, tá? Então, fazendo esse processo aqui, ó, subtraindo uma equação da outra, eu encontro essa equação aqui, ó. Notem que nessa equação aqui só tem y agora, né? Não tem mais x. Então, eu posso desenvolver aqui esses coeficientes, tá? Então, desenvolvendo, eu tenho d ao quadrado menos 5d mais 6, tudo multiplica y. Se vocês notarem isso daqui é exatamente a equação característica que nós vimos lá para equações diferenciais de segunda ordem, tá? Então, ou seja, eu peguei a equação diferencial de primeira ordem e usando esse processo eu desacoplei ela. Aí eu consigo encontrar uma equação diferencial de uma única variável. Como isso daqui é a equação característica, a solução da equação característica é o quê? Encontra as raízes desse termo aqui, né? Que nesse caso aqui vai dar 2 e 3.
Então a solução em y, para esse caso aqui, ó, vai ficar C1 elevado a 2, né, primeiro coeficiente, mais C2 elevado a 3t. Tá? Então encontrei a solução para a variável y. Agora como é que eu vou encontrar x? Eu vou pegar essa função que eu encontrei, aquele básico da álgebra que nós conhecemos. Eu pego o resultado e substituo aqui no sistema de equações diferenciais original aqui, em qualquer uma das duas equações. Como eu encontrei y, né, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na segunda que tem a derivada de y. Né? Eu já conheço y, então basta derivar e substituir aqui. Então fiz isso aqui, ó, derivada de y igual a x mais a função y. Né? E aí é só desenvolver isso daqui. Desenvolvendo isso daqui, a gente encontra x, olha só, a solução em x. Desculpe. Então tá feito aqui, olha só. Eu tenho a solução y e tenho a solução x. Se eu colocar isso daqui na forma vetorial, na forma matricial que nós já vimos anteriormente, né? A primeira linha vai ficar x, a segunda linha vai ficar y. Então, ó, C1 vezes 1 elevado a 2t, tá aqui, ó, C1 vezes 1 elevado a 2t, mais 2c2, 2c2 elevado a 3t. E a segunda linha vai ser essa daqui, C1 mais C2, né? Tá aqui, ó, 1C1 mais 1C2. Notem que esses coeficientes aqui, ó, e elevado a 2t e elevado a 3t, esses coeficientes aqui do expoente, são exatamente os autovalores da matriz associada a esse problema original. Ou seja, eu utilizei um método diferente para chegar no mesmo resultado. Isso é óbvio, né? A gente tem que chegar no mesmo resultado. E os coeficientes aqui de C1 e C2, colocando na forma matricial, né, na forma vetorial, são os autovetores da matriz associada do problema. Então é um método um pouquinho diferente que chega no mesmo resultado. Tá? Então esses Ds aqui que nós encontramos, ó, eles nada mais são do que os autovalores do problema. Tá? E esses coeficientes C1 e C2 que aparecem aqui e aqui na solução são as componentes dos autovetores do problema associado. Tá? Então agora, entendendo esse método, nós vamos lá para o nosso sistema massa-mola. Então voltando aqui para o problema de massa-mola, né? Tá aqui, ó. Então aqui eu tenho uma derivada segunda, tá? Em x e y. Então usando o operador d, vai ficar o quê? D ao quadrado vezes x1, D ao quadrado vezes x2, né, para o nosso sistema massa-mola. E agora eu vou agrupar, né? Ó, aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x1, aqui eu tenho x2, aqui eu tenho x2. Então eu agrupei eles, né, do lado esquerdo aqui da igualdade, tá? Continuo fazendo o mesmo processo. Vou eliminar uma das duas, né? Aqui eu escolhi eliminar a variável x1 do meu problema. Tá? Então, fiz todo o processo algébrico, né? Multiplica a equação de cima pelo coeficiente de baixo pelo coeficiente de cima, né? Aquela álgebra que nós já conhecemos, tá? E aí eu desenvolvo, tá bom? Então, eu chego nisso daqui, ó, d a quarta, né? Nesse caso aqui aparece um d a quarta, né? Porque eu tenho duas equações de segunda ordem, tem que aparecer 4 constantes, não é? 2 para cada equação. Então apareceu um sistema de quarta ordem que vai resultar em 4 autovalores e 4 autovetores, certo? É o que a gente já esperava, né? Então tá aqui. Então essa é a equação característica, d a quarta mais um coeficiente aqui que multiplica d ao quadrado, né? E aqui um termo independente, certo? Essa equaçãozinha aqui é fácil de resolver, né? Então agora aqui eu vou colocar alguns valores para nós resolvermos aqui numericamente, tá bom? Então, ó, a massa as duas massas que nós estamos analisando vale 1 as duas, tá? O coeficiente K1 1.5 e K2 1.75. Substituindo esses valores aqui nessa equação, lá no meu sistema, a gente chega nisso daqui. Ó, D1, ó, então 4 valores, então 1.895i, ou seja, um coeficiente complexo. O D2 menos 1.895i, D3 0,57i e D4 menos 0,57i, ou seja, 4 autovalores complexos, tá bom? Sem problema nenhum, a gente já sabia que isso ia aparecer, porque aquele sistema massa-mola que nós estamos trabalhando lá inicialmente, né, que nós vimos aqui,
é um sistema livre de amortecimento. Só tem mola ali, não tem atrito, não tem nada. Então é livre de amortecimento. Então, somente termos complexos, né? Então, tendo isso daqui, olha só, como eu encontrei os 4 coeficientes, a minha função, né, a minha solução x1 vai ser c1 e elevado a d1, mais c2 e elevado a d2, mais c3 e elevado a d3, mais c4 e elevado a d4. Tá aqui. Como eu tenho termos complexos aqui em todos, usamos a relação de Euler, né? Tá aqui. Tá? E aí daqui para frente é matemática básica, né? A gente percebe aqui, ó, que esse cosseno e esse seno aqui tem o mesmo valor que esse seno e esse cosseno que multiplica C2, certo? Então posso colocar C1 mais C2 aqui em evidência, tá aqui. E aqui, ó, cosseno 0,57 e seno 0,57 é o mesmo que está aqui. Então posso colocar C3 mais C4 multiplicando aqui, correto? Olha, encontrei a solução para x1. Encontrei a solução para x1, o que eu faço? Eu pego essa solução, o mesmo processo que nós acabamos de ver, e substituo no meu sistema original aqui. Como eu encontrei x1, eu substituo na primeira equação aqui. Tá? Substituindo na primeira equação, olha só, tá aqui. Substituir aqui na primeira equação, deixa eu só tirar isso aqui. Substituindo na primeira equação aqui e resolvendo agora para x2, eu encontro esse resultado aqui, tá certo? Então tá aí, ó, encontrei a solução das duas molas, né, das duas massas, tá certo? Tá resolvido o nosso probleminha aqui, tá? Então, vocês viram que esse método aqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho, que eu tenho que resolver a equação, pegar, substituir, vocês vão ver aí que na hora de substituir isso aqui nessa equação aqui, vai dar bastante continhas, né? Mas é continha básica, tá? Você vê que vira uma equação algébrica, é bastante continha básica, tá? A gente consegue encontrar a solução dos dois aqui. C1, C2, C3 e C4, como que nós encontramos? Dadas as condições do problema, né? Se eu falar a massa está parada, está movimentando, aí depende da condição de cada problema, tá bom? Mas a ideia para resolver isso daqui é esse método de solução de equações de segunda ordem, tudo bem? Então, tem a lista lá para vocês resolverem que tem 2 problemas envolvendo isso daqui, tá? Dúvidas? Deixa comentários aí ou entre em contato comigo.